Você quer aprender como fazer fotografia de moda? Então, o primeiro passo é você conseguir fazer um bom lookbook. E no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você aprender a fazer um lookbook profissional. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gésion Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar para você que tem interesse de ingressar no mercado de moda. Se você tem interesse de fotografar modelos, fazer grandes produções, o primeiro passo é fazer um lookbook. O lookbook é o serviço básico dentro da fotografia de moda e eu vou te dar 7 dicas, 7 passos para que você comece a fazer então lookbooks profissionais. Se você já teve que dispensar trabalhos de fotografia de moda porque você ainda não tinha segurança para fazer esse tipo de trabalho, no vídeo de hoje a gente vai te ensinar algumas técnicas para você nunca mais dispensar esse tipo de trabalho e para você se inserir de uma vez por todas no mercado de moda. O que eu vou falar para você aqui são técnicas que eu aprendi ao longo dos anos. São coisas que eu aprendi muitas vezes errando, fazendo da maneira errada, fazendo da maneira difícil e depois aperfeiçoando para chegar então nesse conjunto de dicas que vai facilitar o trabalho para você. Aí antes disso, não se esquece de dar o like, de se inscrever para você acompanhar os nossos próximos vídeos e também de ativar o sininho para que você fique atento às notificações falando dos nossos próximos conteúdos. O primeiro passo ou a primeira dica é você se preocupar no lookbook com a produção. Isso mesmo. A fotografia ela vai depender muito desse aspecto. Então você precisa ter uma modelo que tenha realmente as qualidades que o seu cliente deseja, que tenha as características que o seu cliente deseja. Você precisa ter uma boa maquiagem, uma boa produção de cabelo, figurino, acessórios. E o figurino que eu falo muitas vezes é porque às vezes você vai fotografar camisetas, então você precisa às vezes de uma calça, você precisa de uma bermuda. Quando a roupa já vem completa, já vem um conjunto, a marca já trabalha, por exemplo, calça, camiseta, blusa, você vai precisar só dos acessórios. Mas são necessários acessórios para poder compor. Então você precisa se preocupar com um brinco, por exemplo, colar, pulseiras, relógios, óculos, enfim, acessórios diversos que componham com esse look que você está produzindo. E esse trabalho normalmente não precisa ser executado pelo fotógrafo. Você vai contratar outros profissionais que vão te ajudar nessa produção. Mas é o seguinte, se você olha para uma cena e ela aparentemente, visualmente não está legal, não tenha esperança que na foto ela vai ficar legal. Ela precisa estar legal visualmente, precisa ser uma boa produção. Você precisa olhar para o modelo e ver que ela está bonita, está bem produzida, né, que todos os itens estão se encaixando. Se isso está acontecendo na cena e você está vendo isso no visual, com certeza na foto também haverá destaque para tudo isso que está compondo, para toda essa produção. A segunda dica é você fotografar o seu lookbook em fundo branco ou cinza. É interessante que seja uma dessas cores porque normalmente essas fotos ou elas vão para catálogos ou elas muitas vezes podem ser recortadas para usar em algum material gráfico ou site. O fundo branco e o cinza, a vantagem deles é justamente a possibilidade de você fazer o recorte sem que a luz do fundo interfira na sua peça, na sua roupa. Você tem que lembrar que você está fotografando as roupas e essas roupas têm cores que as cores das luzes ou dos elementos ao redor não interfiram diretamente na sua foto. Então, o fundo branco ou o fundo cinza, ele vai facilitar o trabalho porque essas cores elas não vão interferir, não vão mudar as cores dos produtos que você está fotografando. É claro, se um cliente pedir para você fotografar em fundos coloridos, um fundo preto, um fundo azul, não tem problema. Mas na boa parte das situações, o ideal é você fotografar ou em fundo branco ou em fundo cinza para que seja mais fácil o recorte
posteriormente, no caso de aplicações diversas, e também porque trabalhando com fundo branco e cinza, você não vai ter interferência de cores diferentes, porque a luz branca incidindo na cor azul, ela vai voltar azul. A luz branca incidindo na cor verde, ela vai voltar verde. Então quando você trabalha com branco e cinza, a luz vai branca e volta branca, ou seja, não interfere na cor dos objetos que você está fotografando. A terceira dica é ilumine bem o seu assunto. E o seu assunto é um produto. Então, o que é interessante é você produzir uma iluminação que não ilumine somente bem o rosto da modelo e a parte de cima, mas também a parte inferior, a parte posterior, para que você ilumine, por exemplo, bem uma calça, um vestido. Muitos fotógrafos cometem esse erro, colocam a iluminação mais alta e muitas vezes vai gerar um pouco de sombra mais forte da cintura para baixo. Então é importante que você tenha uma iluminação que não necessariamente precisa ser homogênea, ela não precisa estar bem iluminada, como a foto 3x4 que a gente chama de chapado. Você precisa sim ter um pouquinho de áreas de sombra para produzir volume na peça, mas não muita sombra, a sombra não pode ser dura. Então é importante que você tenha pontos de luz para a parte superior e para a parte posterior, principalmente quando você está fotografando calças e vestidos, para que a pessoa consiga ver os detalhes da peça de baixo. E outro detalhe importante da iluminação é você colocar luzes de contra, é você colocar luz de recorte, é você fazer uma luz que ajude a destacar a pessoa desse fundo. Então é importante você colocar muitas vezes uma luz lateral que ajude a dar um pouco de brilho em um dos lados da pessoa para que possa produzir um pouquinho de área de sombra, né, e fazer esse recorte da lateral da pessoa com fundo, e luz de cabelo, que também ajuda muitas vezes a fazer esse recorte, esse destaque do cabelo da pessoa com o fundo onde ela está posicionada. E essa próxima dica é importante, fique ligado, porque eu errei muito no começo e você não vai errar, porque agora eu vou te dar a dica mais importante de todas. O quarto passo ou dica para você fazer bem um lookbook, para você fazer um lookbook profissional, é você utilizar teleobjetivos, ou no mínimo meia tele. Então na hora de fotografar um lookbook, é importante que você trabalhe com distâncias focais maiores, para evitar a distorção na imagem. Nada de fotografar lookbook com grande angular. Também é melhor você não usar a 50mm. É claro, se você só tem essa lente, é melhor a 50mm, por exemplo, do que uma 35. Mas o ideal é que você trabalhe com distâncias focais de 70mm em diante. Para isso, você vai precisar de um espaço que tenha um recuo maior, para que você possa se afastar da modelo para fazer fotos de corpo inteiro, né, sem muitas vezes ter que trocar a objetiva. Então seu espaço precisa ter um recuo mais ou menos de uns 5 metros para que você fotografe um modelo de 1,70 m com uma lente 70mm, por exemplo. Essa lente ela vai garantir a melhor proporcionalidade da modelo, ela vai evitar as distorções, por exemplo, fazendo com que a cabeça muitas vezes pareça maior do que os membros inferiores. Então, isso acontece quando a gente utiliza lentes grande angular, como por exemplo essa que a gente está fazendo nesse vídeo. Então, para evitar distorção, o ideal sempre para produzir fotografias de moda e fazer lookbook é trabalhar com teleobjetivos de 70mm para cima. Outra dica importante para fotografar um lookbook é você utilizar um tripé. Por que o tripé? O tripé ele vai garantir que você vai colocar a câmera numa posição e que todas as fotos tenham basicamente a mesma posição. Isso vale principalmente quando você tem que fazer muitas peças, por exemplo, 20, 30 peças. Então, para que uma foto não tenha um ângulo um pouco acima, outra um pouco abaixo, então você posiciona a câmera através de um tripé, fixa esse tripé ali, determina a posição e fala sempre para a modelo a posição onde ela vai ficar. Então ela se movimenta para enquadrar e ficar naquela posição que você determinou para a câmera. Então o tripé vai garantir que você tenha o ângulo muito parecido em todas as fotos, sem dar a sensação de que a modelo muitas vezes está um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo no enquadramento que acontece quando você fotografa com a câmera na mão. Então o tripé vai garantir muitas vezes o ângulo adequado e muito parecido em todas as fotos, tá? Então, outra dica importante, utilize um tripé sempre que possível nas suas produções de lookbook. A sexta dica é você trabalhar a pose da modelo.
Normalmente no lookbook a gente fotografa a frente, as costas e às vezes alguns detalhes. Mas é interessante você também inovar, fazer alguns movimentos nessa roupa, para que você consiga mostrar melhor as nuances. Então, por exemplo, um vestido, a modelo pode, por exemplo, balançar essa saia, pode então fazer algum movimento que mostre então a leveza, por exemplo, daquele tecido. Se for num ensaio de moda fitness, é interessante que a modelo também faça algumas poses como se ela estivesse fazendo algum exercício físico, para mostrar, por exemplo, a elasticidade do tecido, né? A resistência. Então é interessante, além de fazer esse básico, você também pensar em poses que mostrem o uso daquela roupa. E é interessante conversar com o cliente, pegar um bom briefing para que você consiga determinar as poses que serão eficazes para poder vender o produto. E se você ainda não sabe o que é briefing, corre aqui nesse vídeo e assiste lá que eu te dou as dicas importantes e te explico direitinho o que é um briefing. E a última dica, e não menos importante, para que você consiga fotos excelentes no lookbook, é você criar um filtro para a hora da edição das suas imagens. Isso significa que você vai criar um padrão de correção de cor e de luz que você vai aplicar em todas as fotos. Lembre-se que um catálogo, um lookbook, muitas vezes, é feito para produzir um catálogo. E no catálogo você vai ter várias fotos, uma do lado da outra. Mesmo que seja num site, você vai passando essas fotos. E é interessante que essas fotos tenham o mesmo padrão de iluminação, o mesmo padrão de textura, o mesmo padrão de saturação. Então, para que você não faça o tratamento em uma foto e depois na próxima não se lembre o que você fez na anterior, você irá criar um filtro para equalizar o tratamento das suas fotos. Pode ser no Lightroom e pode ser no Photoshop. O importante é que a pessoa olhe depois, por exemplo, 20, 30 fotos e perceba que elas têm a mesma iluminação, a mesma textura, a mesma qualidade. E para você que ficou assistindo nosso vídeo até agora, eu vou te dar uma dica bônus. Quando você for fazer uma produção, procure sempre bons profissionais para poder te auxiliar. Um bom maquiador, uma boa modelo, bons profissionais que trabalhem com figurino, com cabelo, porque isso vai garantir mais qualidade para o seu trabalho. Sem falar que essas pessoas com mais experiência poderão te ajudar, te dar dicas ali durante a produção para que tudo saia perfeito. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça mais uma vez de dar o seu like, de acompanhar o nosso canal e de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo vídeo!